Ok, pessoal, vamos então começar aqui o nosso curso rápido de álgebra. Na verdade, esse aqui é o meio do curso. Nós estamos começando por equações do primeiro grau. Então, um dos objetivos de resolver equações do primeiro grau é resolver coisas como essa aqui. Mas isso aqui é um detalhe mínimo, isso aqui é o de menos. Resolver a equação é relativamente fácil. Os problemas que vocês vão ver na prova do Colégio Naval são problemas muito mais difíceis do que esse. Agora, claro, antes de mais nada, você tem que chegar lá sabendo, tem que saber resolver a equação. Olha, resolver uma equação do primeiro grau significa você manipular essa expressão algébrica, que é uma igualdade, né? Até você chegar numa forma simples, tipo 2x igual a 8. Aí você acha o valor de x igual a 4. Só que para isso a gente vai ter que aprender algumas propriedades da relação de igualdade. Uma relação de igualdade é uma expressão da forma como essa aqui, A igual a B, onde A e B são expressões algébricas quaisquer. Por exemplo, digamos que eu tenho isso aqui, 2x mais 5 é igual a 3x mais 8. Né? Então, isso aqui seria a expressão A, e isso aqui seria a expressão B. Genericamente falando, as relações de igualdade têm um monte de propriedades e nuances interessantes. Digamos que você tenha uma relação de igualdade assim: x mais 3 ao quadrado é igual a x2 mais 6x mais 9. Uma relação de igualdade interessante, né? X mais 3 ao quadrado é igual a x2 mais 3x mais 9. Agora, o que é x mais 3 ao quadrado? Olha, pelo que eu sei, x mais 3 ao quadrado é um produto notável, que dá quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, que é exatamente isso. Então, essa relação aqui, ela é verdadeira sempre. Para qualquer valor de x que você colocar aqui, x mais 3 ao quadrado vai ser igual a x2 mais 3x mais 9. Quer ver? Faz só x igual a 0. Se você tiver x igual a 0, você vai ter 0 mais 3, 3 ao quadrado, 9. Você vai ter 9 do lado de cá. E do lado de cá você vai ter 0 mais 9. Então você vai ficar com 9 igual a 9. Tá certo. 9 é igual a 9 mesmo. Essa expressão é sempre verdadeira. Claro, ela é verdadeira para x igual a 0. Mas se você colocar outros valores de x, ela vai continuar sempre sendo verdadeira. Porque esse cara que está do lado de cá é exatamente x mais 3 ao quadrado. Esse tipo de expressão, esse tipo de igualdade que é sempre verdadeira, ela tem um nome na matemática. Isso aqui se chama identidade. Identidade é uma igualdade que é sempre válida. Se você tentar achar o valor de x aqui, você vai achar 0 igual a 0, que é uma verdade. Então, qualquer valor de x vai atender a essa igualdade. Então, ninguém vai mandar você resolver essa equação. Encontre x. Não tem como encontrar x. X é qualquer número. Agora, tem certas igualdades que nem sempre são válidas, ou que elas são válidas apenas para certos valores de x. Por exemplo, digamos que você tem essa igualdade aqui. X mais 3 é igual a 8. Olha, calma aí, essa aqui é bem diferente dessa, né? Essa daqui é uma fórmula que é sempre válida. E essa aqui, x mais 3 é a mesma coisa que 8? Não. X mais 3 só vai ser a mesma coisa que 8 se o x for igual a 5, né? Porque realmente 5 mais 3 dá 8. Isso é verdadeiro.
Então, esse tipo de igualdade é completamente diferente desse tipo de igualdade. Isso aqui é uma igualdade que é verdadeira apenas para certos valores de x. E o objetivo de resolver essa igualdade é achar que valores de x que fazem isso, que fazem ela ser verdadeira. Quando você tem uma igualdade que é verdadeira apenas para certos valores de x, e o objetivo é achar esses valores, essa igualdade se chama equação. Então as duas relações são igualdades, só que a identidade é uma igualdade que é sempre igual, é sempre válida. E a equação é uma igualdade que é válida apenas para determinados valores de x. O x é a chamada a sua incógnita. O seu número desconhecido. Normalmente quando a gente tem letras nas expressões algébricas, nós chamamos de variáveis. É uma letra que pode assumir qualquer valor numérico. Agora, quando é uma variável é um valor que você tem que encontrar, essa variável se chama incógnita. É o valor desconhecido, é o valor que você tem que achar. Então, as igualdades, não importa se é uma identidade ou se é uma equação, as igualdades elas têm algumas propriedades interessantes que você pode usar. Por exemplo, quando você tem essa igualdade que A igual a B, onde A e B são expressões quaisquer, você pode afirmar que B é igual a A. Se A é igual a B, então B é igual a A. Essa é uma propriedade das igualdades que se chama propriedade simétrica. Ela é simétrica. Então, se um é igual ao outro, então significa que o outro é igual a 1. Como é que você aplica isso na hora de resolver uma equação, por exemplo? Você tem assim, por exemplo, 5 é igual a 2x mais 3. 5 é igual a 2x mais 3, então você pode trocar esse de lugar com esse. Então você pode escrever aqui 2x mais 3 é igual a 5. Você sempre pode fazer essa inversão. Essas duas expressões aqui da igualdade se chamam membros. São os membros da igualdade. Então você tem do lado esquerdo o chamado primeiro membro. Primeiro membro. Aí você tem o sinal de igual e do lado de cá você tem o segundo membro. Então você pode trocar as posições desses membros aqui sem problemas, tá? Então essa aqui é a primeira propriedade da relação de igualdade. Essa propriedade vale tanto para as identidades, que são verdadeiras sempre, quanto vale também para as equações, que são tipos de igualdades. Uma outra propriedade muito importante aqui das igualdades é a seguinte: se você tem uma igualdade, lembrando que A e B são duas expressões algébricas quaisquer, tá? Você pode somar números iguais nos dois membros que essa igualdade não se altera. Ou seja, se ela for verdadeira, ela vai continuar sendo verdadeira. Se ela for falsa, ela vai continuar sendo falsa. Então, quando você tem isso aqui, você pode escrever essa outra forma. A mais C, digamos que o C seja uma outra expressão, é igual a B mais C. Ou seja, você tinha A igual a B. Aí você soma C nos dois membros da igualdade. Então você vai continuar com a igualdade similar, equivalente a essa daqui. Então você pode dizer que essas duas coisas aqui são equivalentes. A gente escreveria assim: essa igualdade, vamos botar ela aqui entre parênteses, ela ocorre se somente C, né? Essa seta dupla aqui se chama C e somente C, essa aqui ocorre. Quer dizer, se isso é verdadeiro, isso vai ser verdadeiro também. E vale a volta, ou seja, se isso é verdadeiro, isso é verdadeiro também. Então essas duas formas aqui são equivalentes.
Então, isso aqui é útil na hora que a gente está resolvendo uma equação. A gente tem uma equação e aí você soma um número para fazer alguma simplificação. Você pode somar um número dos dois lados, que a igualdade vai continuar valendo. Essa mesma expressão pode ser escrita na forma de subtração. Olha só, quando você tem que A é igual a B, da mesma forma como você pode somar uma expressão C dos dois lados e manter a igualdade, você pode também subtrair uma expressão, ou seja, A menos C é a mesma coisa que B menos C. Então, essas duas formas são equivalentes. Se duas expressões são iguais, então elas vão continuar iguais quando você subtrai uma expressão delas duas, dos dois lados. Tem que subtrair a mesma coisa dos dois lados, tá? Então, essa forma é equivalente a essa. Vamos colocar esse símbolo de C e somente C para lembrar que isso resulta nisso e que isso resulta nisso. São duas coisas iguais. Aliás, já que a gente está estudando álgebra, a gente tem que lembrar que adição e subtração são operações equivalentes, são operações similares. Tanto faz você somar como subtrair, só que no caso da subtração, você está somando com um número negativo. Claro que você não vai falar isso para uma criança, que somar e subtrair é a mesma coisa. Mas eu não estou dizendo que somar e subtrair é a mesma coisa. Eu estou dizendo que a subtração nada mais é que um tipo de soma, um tipo de adição onde você coloca um sinal negativo na frente, mas as formas são equivalentes. Como é que a gente aplica isso na hora de resolver uma equação? O objetivo da resolução da equação é você deixar o x no primeiro membro e tudo que não é x vai para o segundo membro. Esse é o caminho para você resolver a equação. Digamos que você tem um negócio assim: A igual a B mais um certo camarada aqui que está me atrapalhando. Se você quiser deixar o B sozinho desse lado, por exemplo, digamos que esse seja o seu objetivo, é isolar o B sozinho aqui desse lado. Normalmente é mais comum o contrário, você ter o A que você queria que tivesse sozinho, mas tem um cara aqui que está te atrapalhando, você queria se livrar dele. Vamos fazer desse jeito aqui, que esse jeito é mais comum o uso, né? Então eu queria que não tivesse esse K aqui. O que eu faço para sumir com esse K? Não vale apagar ele, senão você muda o significado da igualdade. Isso aqui é igual a isso, mas se você sumir com esse K, simplesmente, ele deixa de ser igual. Então você pode fazer o seguinte: para esse K sumir, eu vou pegar essa expressão e vou subtrair K dos dois lados. Olha o que vai acontecer. O K estava sozinho aqui e o B estava sozinho aqui. Eu vou subtrair K desse lado e vou subtrair K desse lado também. Eu posso fazer isso? Posso, porque uma igualdade não se altera quando você subtrai um valor dos dois lados. É igual uma balança, né? Se uma balança está equilibrada, se você colocar o mesmo peso nos dois lados, nos dois pratos da balança, a balança vai continuar equilibrada. E se você tirar dois pesos iguais, também ela continua equilibrada. Essa é a ideia. Quando você faz isso aqui, o que vai acontecer? Esse K menos K vai dar zero, vai cancelar. O que vai sobrar aqui então? O A vai ficar sozinho no primeiro membro e do outro lado você vai ter B menos K. Olha que o resultado foi equivalente a você ter um K no primeiro membro e ele apareceu do outro lado com sinal trocado. Então, na prática, é isso que a gente faz. Quando você tem uma determinada expressão e você quer fazer ela sumir, você joga ela para o outro lado e ela vai trocar de sinal. Então, como é que a gente faz isso aqui na prática? Digamos que você tem isso aqui: 5x menos 3 é igual a 4. Você tem esse 3 aqui, tá negativo, eu vou jogar ele para o outro lado com um sinal trocado. Então, você vai ficar com 5x é igual a 4, e aí o menos 3 vai passar para o outro lado e vai virar mais 3. Agora você pode juntar, você fica com 5x é igual a 7. E aí continua resolvendo. Então, é por isso que você pode trocar
um termo qualquer de membro, jogar de um membro para outro, invertendo o sinal. Quer dizer, se você tinha um cara com sinal positivo, ele vai passar para o outro lado negativo e vice-versa. Então, isso é uma técnica que a gente vai utilizar. Eu lembro que quando eu estudei isso, acho que eu tinha uns 12 anos, a professora falou: esse sinal de igual é como se fosse um muro, e quando você pula o muro, você fica com o sinal trocado. Olha, é uma explicação tão esfarrapada. Vai trocar o sinal porque pulou de muro. Eu já pulei muro e não aconteceu nada comigo. Bom, mas algebricamente é isso que acontece, tá? Você, efetivamente, você subtraiu o K, zerou e ele apareceu com o sinal trocado lá do outro lado. Uma outra propriedade que a gente vai usar é a seguinte: você tem uma expressão igual a outra expressão. Se você pegar essa expressão e multiplicar por um determinado valor dos dois lados, essa igualdade vai se manter. Só que você tem que tomar um cuidado. Não vai multiplicar por zero não, tá? Se você multiplicar por zero, também vai dar certo. Vai ficar com zero igual a zero. Só que isso não vai te ajudar para nada, né? Se você está querendo justamente resolver a equação, você não vai multiplicar ninguém por zero. Ó, se você tem isso aqui, 5x mais 3 é igual a 4. Aí você multiplica por zero dos dois lados. Para que você fez isso? 0 vezes isso é igual a 4 vezes 0. 0 vezes isso dá 0. 4 vezes 0, 0. Ah, e aí? O que te adiantou multiplicar por 0? Apesar de ser correto, você não vai multiplicar ninguém por 0. E nem dividir por 0, porque dividir por 0 não pode, tá? Então, isso aqui é mais útil quando você usa na forma inversa. Olha só. Isso aqui você vai usar com certeza. Você tem um A dividido por alguém é igual a B dividido por alguém. E esse alguém aqui não está te servindo para nada. Você quer simplificar. Por exemplo, A sobre 5 é igual a B sobre 5. E daí? Olha, se ele sobre 5 é igual a ele sobre 5, então quer dizer que esses dois são iguais, né? Por que isso? Porque você pode pegar essa expressão e multiplicar os dois membros por C. Quando você multiplicar os dois membros por C, você vai ficar com A sobre C vezes C é igual a B sobre C vezes C. Então, inicialmente você tinha um C no denominador que você não queria. Você quer eliminar esse denominador que ele está te atrapalhando, tá? Então, você vai multiplicar os dois membros da equação por C. Então, você vai ficar C vezes C vai dar 1, ele vai cortar. E aqui C vezes C vai dar 1, você fica com A igual a B, é o que sobrou. Isso aqui se chama eliminação de denominadores, tá? Você não pode sair eliminando os denominadores de uma expressão qualquer, tá? Se você tem, por exemplo, x2 mais 5 sobre 3, tem um 3 ali embaixo, você não tem que matar o 3 não, o 3 tem que ficar lá, senão você altera essa expressão. Mas quando você tem numa igualdade, você pode eliminar porque a igualdade se mantém. A igualdade continua verdadeira. Ou seja, se isso era verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro também. E vice-versa. Tem um caso que você tem que tomar muito cuidado, que é a chamada simplificação. Tome cuidado com isso. Simplificação. Digamos que você tem uma equação que você está resolvendo e você tem esse tipo aqui, esse tipo de expressão. A vezes alguém é igual a B vezes alguém. Ou A vezes C é igual a B vezes C, mas esse C está multiplicado por C dos dois lados, eu posso simplificar. Tchan, tchan, simplifiquei por C dos dois lados. E eu fico com A igual a B. É o famoso corta-corta, né? Quando o pessoal aprende a cortar, sai cortando tudo. Nem sempre pode cortar. Será que você pode fazer isso? Isso aqui vale. Isso aqui vale
exceto quando C for zero. O C não pode ser zero. Se você simplificar por zero dos dois lados, você vai ficar com uma expressão que não é equivalente a essa. Quer ver um exemplo? Se você tiver assim, 2 vezes 0, 2 vezes 0 é igual a 3 vezes 0. Isso aqui é verdade? 2 vezes 0 é a mesma coisa que 3 vezes 0, porque 2 vezes 0 é 0. E 3 vezes 0 também é 0. Então aqui eu estou falando que 0 é igual a 0. Tá certo. Isso aqui é verdade. Agora, se você cortar o 0 dos dois lados, simplificou por 0. O que sobrou? 2 é igual a 3. Isso é verdade? Não. Então você simplificou por 0 e você ficou com uma coisa falsa, tá? Então isso é o que acontece quando você simplifica por 0, tá? Você pode simplificar dos dois lados só se você tiver certeza que aquele cara que você está cortando não é 0. Inclusive depois, se for uma expressão que você não sabe, você tem que no final pegar o valor de x que você achou e testar se ele não está fazendo esse camarada aqui ser 0. Ok? Então, as coisas que a gente pode fazer na hora de resolver uma equação. Ó, isso aqui, A sobre C é a mesma coisa que B sobre C. Você pode cortar o C sim, porque já que o C está no denominador, então parte do princípio que o C não pode ser 0, ok? Então isso aqui eu posso fazer, cortar os denominadores dos dois lados. Posso. Você pode cortar alguém que esteja multiplicando. Pode cortar por C aqui? Pode, desde que você não tenha 0, que o C seja diferente de 0. Isso você pode fazer. E outra coisa que você pode fazer, o A mais alguém é igual a B. Você pode pegar esse C e passar para o outro lado com o sinal trocado. Você vai ficar com A é igual a B menos C. Isso aqui você pode fazer à vontade, com qualquer valor de C. Então, essas são as coisas que a gente vai utilizar na hora de resolver uma equação, ok? Vamos trocar de membros e vamos simplificar dessas formas aqui que eu estou mostrando que são as fórmulas válidas. Primeira equação para resolver é a mais fácil de todas. Então o objetivo, eu vou manipular essas expressões algébricas até eu ficar com todo mundo que tem x no primeiro membro e todo mundo que não tem x vai para o segundo membro. E eu vou usar as propriedades algébricas que a gente conhece, tá? Olha só, supõe que você já sabe trabalhar com expressões algébricas, regra de sinais, produtos notáveis, MMC de expressões algébricas, frações algébricas. Isso é uma sequência, né? Eu não vou chegar aqui e ficar explicando lá, coisa lá de trás, como é que soma. Eu não vou ficar armando a divisão. Quanto é mesmo 8 dividido por 2? Claro que não, você tem que fazer isso direto. Então vamos embora aqui. O 4x já está uma expressão com x sozinho, vou deixar. Agora essa outra expressão aqui, 3 vezes 5 menos 2x, eu tenho que multiplicar o 3 por todo mundo que está dentro dos parênteses. Isso aqui vai dar 3 vezes 5, 15. E aqui eu vou ter menos 6x. Ok? 3 vezes menos 2x vai dar isso aqui. Do outro lado vamos ficar 5 vezes esses parênteses. Isso aqui vai dar 5x mais 2 vezes 5, 10. Tranquilo. Agora eu vou colocar todo mundo que tem x de um lado e quem não tem x do outro lado. Tanto faz você juntar esse 4x com esse menos 6x aqui, vai dar menos 2x, né? Ou se você quiser, você pode deixar como tá para fazer isso só no final. Eu vou fazer só no final. Então o 4x eu vou deixar ele onde está, que eu quero que o x fique sozinho no primeiro membro. Eu vou deixar o menos 6x aqui. Esse 5x eu vou passar para o primeiro membro com o sinal trocado. Então isso aqui vai ficar menos 5x. E eu já tinha lá no segundo membro 10, deixa ele lá. E esse 15 vai passar por outro lado com o sinal trocado, vai ficar menos 15. Agora eu posso juntar, né, 4x, menos 6x, menos 5x. Isso aqui vai dar 6 e 5, 11.
11 e 4, menos 4, 7. Isso aqui vai dar menos 7x, confere? Menos 7x é igual, do lado de cá, 10 menos 15, isso aqui vai dar menos 5. Bom, então agora eu já posso achar o valor de x, mas esse menos aqui está me confundindo. Olha, você pode trocar o sinal de todo mundo. Você pode multiplicar todo mundo por menos 1. É uma propriedade das igualdades. Se você multiplicar todo mundo por um valor que não seja zero, a igualdade se mantém. Então eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. Não é necessário fazer isso, mas só para não ficar esse menos aqui me assusta, eu não gosto de menos, tá bom? Então, isso aqui eu posso fazer? Posso, porque você multiplicou todo mundo por um fator. E agora, como é que eu acho o x? Para achar o x, você vai fazer o seguinte. Eu vou dividir todo mundo por 7. Posso fazer isso? Pode, se você tem A igual a B, eu posso dizer que A sobre 7 é igual a B sobre 7. Aliás, para qualquer número, para qualquer C que não seja zero, você pode fazer isso, né? Então, quando você tem isso aqui, você divide todo mundo por 7, aí você vai ficar 7x sobre 7, que é x. X ficou sozinho, e o 5 vai virar 5 dividido por 7. Observe que isso aqui é equivalente ao número 7 que estava multiplicando, passar para o outro membro dividindo, né? Ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa. Então aqui eu achei o valor de x nessa equação do primeiro grau. X é igual a 5 sétimos. Esse é o método geral para você resolver qualquer equação do primeiro grau. Aliás, equações de segundo grau, terceiro grau também usam a mesma ideia, só que como as expressões algébricas são mais complicadas, usamos outras técnicas, mas em linhas gerais é isso, é você isolar o x no primeiro membro sozinho para você encontrar o valor dele, e do outro lado você vai fazendo as operações e ver quanto é que dá no final. Olha, essa é uma equação do primeiro grau fácil. Você vai encontrar um monte de vídeos no YouTube ensinando a resolver essas equações, mas em linhas gerais é isso aí. Encontrar o x sozinho no primeiro membro. Agora, o que é pedido no Colégio Naval é daí para frente. Tem muito mais coisa do que simplesmente você resolver as equações. Aqui, por exemplo, a gente tem uma complicação adicional, que são os denominadores, né? Eu tenho que acabar com esses denominadores aí. Então, olha só. Uma das coisas que você vai ter que fazer para ficar com o x sozinho no primeiro membro é simplificar a expressão, e uma das etapas dessa simplificação é sumir com esses denominadores daí. Agora, vejam bem uma coisa. Quando você tem x no denominador, você vai ter um tipo de equação bem mais difícil, se chama equação fracionária. Aí você tem que tomar uma série de cuidados. Essas equações aqui, essa equação é uma equação fracionária? Não, apesar dela ter fração, ela não é chamada equação fracionária porque ela não tem variável, não tem incógnita no denominador. Então ela é uma equação inteira. Mas tem o denominador, tudo bem, você pode eliminar o denominador. Olha, esses números aí, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Quem é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4? Tem que saber, né? Lá da aritmética básica, você calcula o mínimo múltiplo comum desses caras, é o 12. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Olha só o que vai acontecer quando eu multiplicar todo mundo por 12. Eu posso multiplicar o primeiro membro por 12 e o segundo membro por 12. Ou seja, se isso é igual a isso, então 12 vezes isso é igual a 12 vezes isso. Eu posso multiplicar? Posso. Eu estou multiplicando por um cara que não é zero. Só não pode multiplicar todo mundo por zero. Mas o 12 não vale zero, 12 é 12. Então eu posso multiplicar todo mundo por 12. Então vamos multiplicar. Isso aqui é uma soma de frações, é uma adição de frações
Quando você multiplica por 12, esse cara vai ficar vezes 12, e esse cara vai ficar vezes 12, e esse cara vai ficar vezes 12, e esse cara também vai ficar vezes 12. E quando você faz 12 vezes esta fração, esse denominador vai sumir. Porque 12 vezes isso, você vai simplificar 12 por 2, dá 6. Vai ficar isso aqui, ó. Vai sobrar 6. E aqui, quando você multiplicar por 12, vai dar o quê? O 12 dividido por 3 vai dar 4. Então vai sobrar 4 vezes x menos 2. E aqui, essa fração vezes 12, o 12 dividido por 4 vai dar 3. Então vai ficar 3 vezes essa expressão, x menos 3. E do lado de cá a gente vai ficar 12 vezes isso. Também o 12 vai cortar com 3, vai ficar 4. 4 vezes 4, 16. Tá certo? Isso aqui pode ser encarado de uma outra forma. Isso aqui se chama reduzir todos ao mesmo denominador. Todo mundo vai ficar com o denominador 12. E aí você corta o 12 em todo mundo, elimina o 12. Você pode fazer isso. Mas isso é equivalente a dizer que você multiplicou todo mundo por esse denominador. Esse que o pessoal chama de mesmo denominador comum, tá? O denominador comum aqui é o MMC, que é 12. Pronto, agora eu fiquei com a expressão sem fração. Ela ficou mais fácil. Vamos então operar isso aqui. 6 vezes isso vai dar 6x menos 6. E aqui eu tenho 4 vezes isso, vai dar 4x menos 8. E aqui eu tenho 3 vezes isso, vai dar 3x menos 9. E aqui vai dar 16. Cada vez mais fácil, né? Agora eu vou fazer o seguinte, já que tem muita expressão, em vez de ficar passando para lá, passando para cá, deixa eu operar primeiro esses termos semelhantes aqui. Ó, aqui eu tenho 6x menos 4x, dá 10x. 10x mais 3x, ficou 13x. Se eu não errar na conta, 13x. E do lado de cá eu fiquei 6 e 8, todo mundo negativo, né? 6 e 8, então vamos somar os valores. 6 e 8, 14, 14 mais 9, 23, só que é 23 negativo. Então, o primeiro membro, reduzindo os termos semelhantes, deu isso aqui. E do lado de cá temos o 16 sozinho. Agora eu quero o x sozinho desse lado. Eu posso jogar esse 23 para lá. Isso aqui vai ficar 13x é igual a 23, vai virar mais, né? Mais 23 mais 16 vai dar mais 39. 13x igual a 39, que maravilha! Então o x é igual a 39 sobre 13, que é claro que dá 3. Então 3 é a solução dessa minha equação. Vamos fazer mais umazinha? Ó, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Dessa vez eu vou fazer... tem esse um meio aqui me atrapalhando um pouco, né? Vamos dar uma arrumada nisso aqui. Olha só. Vamos fazer aqui no cantinho. X mais um meio. X mais um meio. Se eu fosse somar só esses dois, eu ia fazer isso aqui, ó. Esse x é x sobre 1. O MMC é 2. Então aqui vai por 2, vai por 1. Então isso aqui vai dar 2x mais 1. 2x mais 1 sobre 2. Então, esse numerador aqui, que é x mais 1 meio, eu posso escrever como 2x mais 1 sobre 2. Só que ele ainda está dividido por 3. Então ele vai ficar dividido por 3, é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então isso aqui vai dar 2x mais 1 sobre 6. 2x mais 1 sobre 6. Então, essa expressão aqui, que tem uma fração com outra fração, vai dar isso aqui, 2x mais 1 sobre 6. Então, vamos reescrever essa expressão, levando em conta isso. Eu tenho 2x menos 4 sobre 5, menos 37 sobre 6. Para que esse 37 aí? Para me atrapalhar. 37 sobre 6. 20 menos x sobre 4. E aqui tem um menos, não esqueça. E o valor dessa expressão, sem contar com aquele sinal de menos, deu isso aqui, 2x mais 1 sobre 6.
2x mais 1 sobre 6. Presta atenção com aquele menos ali, na hora de você colocar o número aqui multiplicando, o menos vai distribuir para os dois aqui. Legal! Vamos fazer aquele jeito de reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Quem é o MMC entre 5 e 6, 4 e 6? O 6 está repetido, não precisa contar duas vezes, né? Seria, se fosse só 5 e 6, seria 30, né? Mas tem esse 4 aí, então é 60. O MMC entre 5, 6 e 4 é 60. Então, para ficar todo mundo com o denominador 60, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 12. Aqui todo mundo por 10. Aqui por 15. E aqui por 10. E aí todo mundo vai ficar sobre 60. Aí eu já vou eliminar o 60. Eu nem vou escrever o 60 aqui. Já vou colocar ele eliminado. Então aqui eu vou ficar com 12 vezes 2x menos 4. 12 vezes 2x menos 4. Menos 37 vezes 10. Pô, que número grande. Quer me atrapalhar? É igual a 15 vezes 20 menos x. Menos, não esquece, esse menos é o menos daqui, 10 vezes 2x mais 1. Pronto, e é todo mundo sobre 60, e eu já eliminei os 60, escrevi todo mundo sem esse denominador 60 aí. Agora o 12 vai multiplicar todo mundo que está dentro desse parênteses, então isso aqui vai dar 12 vezes 2x, é 24x, menos 48, menos 370, é igual a 15 vezes 20, que é vezes 300, menos 15x, menos 20x, menos 10. Rapaz, quer me dar trabalho, hein? Não tem nada demais, é só um pouquinho de trabalho que tem muitos números aqui. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Tem mais uma linha aqui para escrever, eu vou ter que usar outro papel. Então, vamos ver aqui, todo mundo que tem x. Ó, quem tem x aqui é você. Você tem x e você tem x. Vamos trocar de lado, trocando o sinal também, né? Então do lado de cá a gente vai ficar com 24x. Esses caras que estavam com menos vão passar para lá com mais. 15x com 20x, isso aqui vai dar 35x. Então vai ficar mais 35x. E é nessa brincadeira que você erra em conta, se bobear, né? Ó, 300 menos 10. Vamos deixar para fazer no final essa conta. 300 menos 10. E esse 370 vai para o lado de lá, 370. E esse 48 vai para o lado de lá, 48. Ainda tem um espacinho aqui, o papel está quase acabando. Isso aqui vai dar 59x é igual a 300 mais 370 dá 670. 670 menos 10, 660. Mais 48 vai dar 708. Que números elegantes. 59x é igual a 708. Ora, 59 dá para simplificar com 708. Bom, eu vou botar aqui a resposta no cantinho. E do outro lado eu faço a conta. X vai ser 708 dividido por 59. Olha, você pode ir lá e armar a conta e fazer a conta, claro, não vai perder tempo, né? Faça assim, desse jeito, 708 por 59, 70 por 59 dá 1, tira o 59 daqui, então isso aqui subtraindo, 70 menos 59 vai dar 11, abaixo 8, 118 é o dobro de 59, o dobro de 59, então dá 2 aqui, resto 0.
Então, o x, que é a solução dessa equação, é essa, x igual a 12. Ó, será que eu errei em conta? Faz lá, resolve. É claro que você também vai resolver no seu caderno todos esses problemas que eu estou fazendo, né? Você não vai ficar só olhando eu resolver. Se você ficar só olhando, você não aprende nada. Você aprende 1/10 do que você aprenderia se você olhasse a solução e você mesmo resolvesse. O Colégio Naval gosta muito de fazer pegadinha, né? Olha só essa equação aqui. X menos 1 sobre 419 ao quadrado mais 420 ao quadrado é igual a 0. A pessoa que faz sem pensar, sai fazendo quanto é 419 ao quadrado? Caramba, que conta trabalhosa. Nada disso. Você não precisa fazer isso. Olha só. Essa fração é igual a 0. Para que uma fração seja 0, você tem que ter um numerador dela igual a 0. Então você falar isso aqui é a mesma coisa que falar que x menos 1 é igual a 0. Ou seja, quanto dá o x? Passa o menos 1 para lá, x igual a 1. Tá? Então não precisa fazer essa conta aqui. Cuidado que o Colégio Naval gosta de botar uns probleminhas assim, que você vê uma conta assustadora, se assusta, desiste da questão, erra a questão, mas se você pensar um pouquinho, durante uns segundos, você enxerga esses caminhos mais curtos. Ah, agora apareceu uma equação um pouquinho mais difícil, ó. Essa aqui é o que a gente chama de equação fracionária, porque ela tem incógnita no denominador. Você resolve normalmente, você inclusive vai eliminar os denominadores, só que aí você tem que, no final, fazer a restrição, fazer que o denominador tem que ser diferente de 0, tá? Então vamos ter que utilizar aqui nossos conhecimentos de fatoração, frações algébricas. Olha aqui, MMC de expressões algébricas. Muito bem, essa primeira expressão nós vamos repetir porque ela já está da forma mais simples possível. A gente não pode mexer nisso. 2x menos 3, 2x menos 3, a gente diz que é um binômio primo, ou seja, ele não pode ser fatorado. Não tem como você colocar nada na forma fatorada aqui. O máximo que você pode fazer é colocar 2 em evidência, mas aí você vai ficar com uma fração aqui, não te dá vantagem nenhuma, tá? Agora, essa segunda expressão, a gente pode fazer alguma coisa aqui sim, porque esse denominador, ele pode ser fatorado como x vezes 2x menos 3. Então, olhando essa expressão aqui desse denominador, a gente vê que dá para botar x em evidência. E quem é que vai ficar lá dentro dos parênteses? 2x menos o 3. Isso é importante, porque depois quando a gente for encontrar o MMC desses denominadores, dessas expressões algébricas, eu vou ter que levar em conta isso. No segundo membro temos 5 sobre x. Ok? Então, olha só, nós temos aqui 3 expressões algébricas. O x, aqui de novo o x não conta, o 2x menos 3 que está aqui, e aqui é o 2x menos 3 vezes x. Então, fica fácil encontrar o MMC entre essas expressões algébricas, que é o 2x menos 3, essa outra expressão aqui, que eu já coloquei dessa forma fatorada, e o terceiro camarada que é o x. Quanto que é esse MMC? Vai ser esse sujeito aqui, né? X vezes 2x menos 3. Então, é claro, você tem que ter já uma experiência em fatoração e MMC e MDC de expressões algébricas para poder fazer isso aqui sem ficar, como faz isso? Tudo bem? Então, vamos reescrever do lado de cá?
essa expressão aqui, para ficar com um denominador igual a esse, igual a MMC, eu vou ter que multiplicar por quanto aqui? Já tem 2x menos 3, né? É só multiplicar por x. Então a gente diz que aqui vai por x. Vou deixar indicado aqui, ó, vai por x. Ou seja, o numerador e o denominador vão ficar multiplicados por x. Você pode pegar uma fração e multiplicar o numerador e o denominador dela pela mesma expressão. Então eu vou multiplicar todo mundo por x. Essa outra aqui, eu não tenho que fazer nada. A gente diz, vai por 1. Vai por 1. Porque eu já tenho nesse denominador o tal denominador comum que eu quero que seja, que é o MMC. E essa última aqui, eu tenho que multiplicar por quanto para ficar igual ao MMC? Falta só botar isso aqui, ó, 2x menos 3. Então isso aqui vai por 2x menos 3. Ok? Então, se você multiplicar os dois termos dessa fração por x, multiplicar os dois termos dessa fração por 1, ou seja, não tem que fazer nada, e multiplicar os dois termos dessa fração por 2x menos 3, o que vai acontecer? Todas elas vão ficar com um denominador igual, e aí você vai eliminar. Lembra que eu já falei isso? Se A sobre C é igual a B sobre C, então A é igual a B. Você elimina os denominadores, ok? Então só vão ficar os numeradores multiplicados pelos respectivos fatores que eu botei aqui. Quanto é que vai dar aqui então? A primeira fração vai ficar x vezes 1. Vai ficar o x sozinho. Menos, aqui eu vou botar 3, vou ficar com 3 vezes 1. Só vai sobrar isso. E é igual a 5 vezes 2x menos 3. 5 vezes 2x menos 3. A única que ficou mais complicadinha foi essa aqui. Então isso aqui vai ficar x menos 3 é igual a 5 vezes, vai dar 10x. 10x menos 15. Legal. Passo você para cá e você para lá. X menos 10x é igual a menos 15 mais 3. Ou seja, menos 9x é igual a menos 12. Posso matar o sinal de todo mundo, né? Multiplicar todo mundo por menos 1. 9x é igual a 12. Se quiser, pode simplificar todo mundo por 3. Vai dar no mesmo no fim das contas. Mas se você quiser ir direto, pode fazer assim. X é igual a 12 dividido por 9, que vai dar 4/3. Esse é o valor, essa é a solução da sua equação. Agora temos uma que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Como assim? Tem 3 letras, A, B e X. Quando você tem mais de uma letra, o problema tem que dizer qual dessas letras é a sua incógnita. Você podia resolver isso aqui e encontrar o valor de A. Quanto dá A? Aí, claro que o A vai ficar em função de B e de X, né? Você podia achar o B. O B, se você achar o valor de B aqui, o B vai ficar em função de A e de X. Ou você podia achar o X. O X vai ficar dependente de A e de B. Esse tipo de equação aqui se chama equação literal. A equação literal é aquela equação em que existem outras variáveis além da incógnita. Normalmente a incógnita é x, tá? Se você não falar nada, calcula o x é incógnita, o x é o cara que eu tenho que achar. Mas na verdade, o problema tem que falar isso. Se ele não falar, você considera que é o x, tá? É de praxe que as incógnitas sejam x, y e as outras letras são variáveis que não são incógnitas. Então, essa aqui é uma equação literal e, além de ser literal, ela ainda é fracionária, né? Porque tem o x no denominador. Aqui também tem x no denominador, aqui tem x no denominador. Aqui eu tenho a menos b no denominador. Bom, não é por isso que vai ser fracionária. Ela é fracionária porque tem x no denominador. Mas olha, ele foi tão bonzinho aqui, ele colocou 3 frações com o mesmo denominador x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro juntar todo mundo que tem x aqui. Eu vou pegar essa fração, juntar com essa e juntar com essa. E essa aqui eu vou passar para o segundo membro, antes de eliminar o denominador. Olha só o que vai ficar aqui. A mais b sobre x
Aqui eu tenho o A menos B sobre X. E aqui eu vou passar esse 4A sobre X para o primeiro membro, vai ficar menos 4A sobre X. E do outro lado eu vou ficar 2A sobre A menos B. Então vai ficar com um sinal de menos. Menos 2A sobre A menos B. Bom, posso deixar assim. Ou senão eu colocaria mais 2A e colocaria B menos A aqui. Tá? Mas eu peguei a expressão toda e joguei um sinal menos lá. Agora, olha só. Esses três aqui eu posso juntar. Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que A mais B, mais A menos B, menos 4A, todo mundo sobre X. Não pode eliminar denominador ainda, porque você não reduziu todos ao mesmo denominador. Menos 2A sobre A menos B. Agora eu vejo que dá para cortar aqui, ó. Eu corto esse B com esse B. Só sobrou A no numerador, né? Então eu fiquei com A mais A menos 4A. Ficou quanto? Menos 2A. Menos 2A sobre X é igual a menos 2A sobre A menos B. Ô, caramba, já dá pra ver de cabeça a solução dessa inequação aqui. O X é igual a A menos B. Já dá pra ver que eu tenho duas frações. Eu estou dizendo que elas são iguais. Elas têm o mesmo numerador, que é menos 2A. Para elas serem iguais, elas têm que ter também o mesmo denominador, que é A menos B, e aqui é X. Então o X tem que ser igual a A menos B. A solução é essa. X é igual a A menos B. Mas será que se eu fosse fazer tintim por tintim, eliminando os denominadores, daria o mesmo resultado? É, daria. Olha só. Vou fazer sem fazer desse jeito aqui, tá? Vou fazer como se eu não tivesse percebido que esses caras são iguais. Ó, eu posso simplificar todo mundo por menos 2A. Posso? Pode simplificar por 2, pode simplificar por A, pode simplificar por 2A e pode trocar o sinal de todo mundo. Isso equivale a simplificar por menos 2A. Vou fazer tudo de uma vez só. Então, simplificando todo mundo por menos 2A, eu vou ficar com 1 sobre X é igual a 1 sobre A menos B. Pô, já não deu? Não tá vendo que o X é igual a A menos B? Para por aí, não. Eu não percebi que o X é igual a A menos B. Então vamos fazer do jeito convencional. Vamos tirar aqui o MMC. Quem é o MMC entre X e A menos B? É o produto deles. O MMC é X vezes A menos B. Pô, mas está fazendo de um jeito complicado. Olha a simplificação direto. Faz de conta que eu não vi isso. Então, aqui eu vou, para reduzir todo mundo ao mesmo denominador, eu vou multiplicar aqui essa fração, todo mundo, por A menos B, e essa aqui eu vou multiplicar todo mundo por X. Aí eu vou ficar com, no primeiro membro, vai dar 1 vezes A menos B. No segundo membro, e aqui no segundo membro vai ficar 1 vezes X é X. E o denominador eu elimino. Pronto, X é igual a A menos B. Não, tem que passar o X para lá. Calma isso. Lembra dessa propriedade? Se A é B é igual a B, eu posso dizer que B é igual a A. Você não precisa passar, trocar de membro e depois trocar o sinal, fazer essa volta toda, tá? Esse caminho aqui é semelhante. Então, pronto, essa é a solução da minha equação. X é igual a A menos B. Então, é uma equação literal bastante simples, né? Uma resposta até bonita. Olha, tem aqui um negócio que eu não mostrei, que é uma simplificação, uma outra simplificação que você pode fazer quando você está trabalhando com frações. É isso aqui. Você está resolvendo uma equação, aí lá pelas tantas você recai nisso aqui. A sobre C é igual a B sobre D. Quer dizer, uma fração é igual a outra fração. É claro que você vai chegar aqui e reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Quem é o MMC entre os denominadores? É CD. C vezes D. Então aqui vai todo mundo por D e aqui vai todo mundo por C. E aí você elimina os denominadores. Quando você faz isso, você vai ficar com A vezes D é igual
AB vezes C. E você elimina os denominadores, tá? Só que você pode fazer isso aqui direto usando um negócio que a gente chama de multiplica cruzado. Multiplica cruzado, o que quer dizer isso? Multiplica cruzado é isso. Quando você tem uma fração igual a outra fração, A sobre C é igual a B sobre D, você faz o seguinte: o produto desses caras é igual ao produto desses caras. Ou seja, você põe direto que A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, é a mesma conclusão que você chegaria se você reduzisse todo mundo ao mesmo denominador, depois eliminasse os denominadores. Você pode fazer direto, tá? Multiplica cruzado. Então, como é que isso aqui ia te ajudar na hora de resolver uma equação? Por exemplo, 5x menos 3 sobre 2 é igual a 2x mais 5 sobre 3. Então, você ia fazer direito. Não precisa reduzir ao mesmo denominador. Você faz isso aqui, ó, multiplica cruzado, pronto. Aí você faz aqui 3 vezes isso é igual a 2 vezes isso. Não vou resolver não, tá? Mas você vai ter muita oportunidade de resolver equações usando aqui o multiplica cruzado. Ok, pessoal, então essa foi a primeira aula. Quer dizer, essa foi a primeira aula do capítulo de equações do primeiro grau. Nós vamos ter uma segunda aula ainda para terminar o assunto. É claro que você agora vai ter que fazer um monte de exercícios, né? Pega o seu livro texto, que pode ser o Algebrista, pode ser qualquer outro livro de álgebra que você já tenha, pode ser sua apostila. Veja lá os exercícios de equações do primeiro grau e manda a brasa. Tem a segunda parte ainda, que é a parte sobre discussão. Discussão significa você analisar quando é que uma equação é impossível, quando ela é indeterminada, quer dizer, tem infinitas soluções, e quando ela é determinada, tá? Então isso é assunto da segunda aula. Então quando você... um problema como esse aqui, ó. Calcule o valor de K que torne impossível a equação abaixo. Tá? Então, fazer com que a equação seja impossível, isso aí é o final dessa matéria de equações, que se chama discussão. É você fazer essa análise aqui. É o assunto da aula que vem, tá?